Olá! No dia de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Salmo número 102. E peço que o Senhor Deus esteja conosco, que envie o seu Espírito Santo para que ele nos ensine, nos conforte e também nos conduza no devocional de hoje. Amém. O Salmo 102, ele nos coloca diante de um temente a Deus que está sofrendo profundamente de aflição, de abandono, de doença, está em profunda aflição e pede socorro ao Senhor Deus. Ele, o salmista, está tão amargurado que ele diz que não aguenta mais. Por isso, no versículo 2, ele exclama e grita: responde-me depressa. O autor deste salmo é alguém que está doente, não dorme, está emagrecido. E ele diz no versículo 5, os meus ossos já se apegaram à pele. E também no versículo 7, ele fala da sua solidão, do sem ter alguém ao seu lado, sem ter uma mão estendida para ajudá-lo. Ele está solitário e ele diz que ele é como passarinho solitário nos telhados. Este salmo nos ensina a fazer o contrário daquilo que muita gente faz quando está passando por sérias dificuldades e angústias. Muitos, nestas dificuldades e na angústia, se revoltam e abandonam Deus, a igreja, dizendo que isso não resolve nada. Deixam de lado a sua fé, a palavra do Senhor. Mas o nosso salmista faz o contrário. Ele nos ensina no Salmo 102 que nestes momentos, nestas grandes dificuldades, quando nós olhamos para frente e não vemos nenhuma solução, nem uma luz no fundo do túnel, o salmista nos ensina a orar. E neste orar, ele também nos ensina como fazê-lo. Ao orar, ele nos diz no versículo 1, ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Ou seja, Senhor, olha para mim, ajuda-me, dá-me a tua graça. E aí, então, neste orar, o salmista nos diz que nós devemos descrever aquilo que nos tortura, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos amargura e faz os nossos olhos se encherem de lágrimas e o nosso coração de desespero. Ele nos ensina a descrever a angústia, a descrever os medos, a descrever a desilusão. E isto o nosso salmista faz dos versículos 3 até o versículo 11. E também, depois de descrever sua angústia, depois de derramar a sua alma diante do trono de Deus, o salmista nos ensina a
alimentar a esperança em Deus. Falar destas coisas, porque o salmista sabe que Deus vai atender, Deus vai inclinar os seus ouvidos para escutar. Por isto, em resumo, ele diz, dos versículos 12 a 17, manifestará sua glória e reconstruirá e atenderá a oração dos desamparados. E por fim, o salmista fala às gerações futuras, para que elas possam, ao ler este salmo, ao ver a atitude deste salmista, ter um testemunho, ter um modo de proceder e saber e ter certeza de que Deus nos ouve. Ele testemunha na sua oração e diz: Deus olhou para a terra a fim de ouvir o gemido dos cativos. Este é o resumo dos versículos 19 e 20. Finalizando, nós podemos ver que o salmista lança um olhar para o futuro, para a vinda do Messias, para Cristo o Salvador, e sabe que este Messias que virá, ele vem com os braços abertos para receber, para consolar e para abraçar a todos aqueles que a ele recorrem. Por isto, em resumo, a visão do salmista no Salmo 102 é aquele convite que o próprio Jesus nos faz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido irmão e amigo, nas horas de dificuldade, vamos a Cristo, porque Ele nos ouve, Ele nos abraça, Ele nos alivia. E isto é certamente verdade. Amém. Querido Senhor Deus, derrama a tua graça sobre a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. E quando chegarem aqueles momentos difíceis, Senhor, que a vida colocou, coloca ou colocará à nossa frente, vem com o teu amor, com o teu poder, com o teu consolo, e fica do nosso lado, Senhor. Dá esta graça, não só a nós, mas também a todos os cristãos que vivem em nosso Brasil e em todo o mundo. Por amor de Jesus, nós o pedimos. Amém. Em Jesus, amigo, temos
manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo,